Olá, sejam bem-vindos. Nesta videoaula vamos aprender dois métodos para somar vetores, nomeadamente a regra do triângulo e a regra do paralelogramo. Vamos começar com a regra do triângulo. Vamos considerar dois vetores, por exemplo, o vetor CD e o vetor EF. Como é que podemos proceder à soma destes dois vetores? Como a própria regra indica, o nosso objetivo aqui será tentar construir um triângulo. Como? É simples. Vamos considerar então que temos os dois vetores. O que é que nós fazemos? Pegamos num dos vetores, seja ele qual for, e vamos colocar o início desse vetor a coincidir com a extremidade final do outro vetor. Por exemplo, eu vou pegar no vetor EF e vou colocá-lo aqui de tal maneira que o seu ponto E seja coincidente com o ponto D do outro vetor. Ou seja, basicamente pensar isto como um único movimento. Em vez de ter dois vetores separados, passo a ter seguidinhos, um a seguir ao outro. Então, o vetor resultante desta soma, ou melhor dizendo, o vetor soma resultante da adição destes vetores, é o vetor que liga o ponto C ao ponto F diretamente, construindo assim o nosso triângulo. Daí esta regra se chama regra do triângulo. Ou seja, podemos pensar que o vetor resultante é o vetor que vai desde o início do primeiro vetor até à extremidade do meu segundo vetor. Isto, obviamente, já depois de eles estarem juntos um do outro. Vamos agora ver um exemplo prático. Vamos então supor que eu queria somar o vetor AC, por exemplo, deixem-me colocá-lo a vermelho, com, por exemplo, o vetor EH. Aqui a azul. Como eu disse há pouco, então o objetivo é construir um vetor, um representante de um vetor com o seu início a coincidir com o final do outro. Ou seja, eu posso desenhar, por exemplo, o vetor EH, mas a iniciar em C. Ou seja, o vetor iria ficar aqui, CF. Reparem que CF é um vetor exatamente igual a EH. E agora fiquei com o vetor AC e CF, com o final de um a coincidir com o início do outro. Posso então agora construir o tal triângulo. Agora é só unir então o início de um com o final do outro, obtendo assim o vetor resultante AF. Podemos afirmar então que AC mais CF ou AC mais EH é igual a AF. Vamos ver outro exemplo. Por exemplo, o vetor DB mais o vetor EI. Ora, mais uma vez, vamos então pegar num vetor, vou por exemplo pegar num vetor EI e vou desenhá-lo de maneira a que o seu início comece em B. Porquê B? Porque é onde termina o vetor DB, a extremidade final. Ou seja, um vetor igual a EI seria aqui. Reparem que BF é igual a EI. Resultando assim desta forma o vetor DF. Podemos então dizer que DB mais BF é igual a DF. Passemos agora à regra do paralelogramo. Agora irão reparar que, apesar de termos duas regras diferentes, o resultado final é exatamente o mesmo. Por isso vocês usam a regra que mais vos convém, ou que melhor que percebem. Vamos então considerar dois vetores, o vetor AB e o vetor CD. Desta feita, na regra do paralelogramo, o nosso objetivo é construir um paralelogramo. E o que é um paralelogramo? Um polígono com quatro lados, em que os lados são paralelos 2 a 2. Ora, neste caso, o objetivo não é colocar o início de um a coincidir com o final do outro vetor, mas sim colocar os dois com o início no mesmo ponto. Ou seja, eu pego no vetor, por exemplo, CD, e
ponho os dois a começar no mesmo ponto, ou seja, o C a coincidir com o A. Depois construir uma reta paralela, por exemplo, a CD, mas a passar pelo ponto B. E depois a mesma coisa para o outro. Reparem, cá está o paralelogramo a que eu me referia. Acabado de construir. O vetor resultante, então, da soma destes dois por este método é o vetor AE, unindo então os dois vértices opostos deste paralelogramo com início no ponto A, que era o ponto comum aos nossos dois vetores. Vamos então ver um exemplo, imaginando que eu vou considerar o vetor AB com o vetor, digamos, DH. Como eu disse há pouco, o nosso objetivo agora desta vez é colocar os dois vetores a iniciar no mesmo ponto. Por isso, eu vou, por exemplo, desenhar um representante do vetor DH, mas a começar em A. Ou seja, iria dar o vetor AE. Reparem que DH é igual a AE. E estes dois vetores têm um ponto em comum, que é o ponto A. Agora, seria só então construir as nossas retas paralelas, por exemplo, a passar no ponto E paralela a AB e a passar no ponto B paralela a AE. E cá está o nosso paralelogramo. Vou pô-lo mais uma vez sombreado para ser fácil de verificarem qual é o paralelogramo desenhado. E desta feita, o nosso vetor resultante será o vetor AF, que é o que liga o início dos dois vetores ao outro vértice oposto do nosso paralelogramo. Espero que tenha sido útil esta explicação. Muito obrigado. Até à próxima.